Me preocupa quando alguém fala que está com dificuldade em porcentagem, porque porcentagem é literalmente o tópico que mais cai em matemática no Enem. E fora isso, porcentagem faz parte de um grupo aí de assuntos que a gente chama de matemática básica, que são assuntos que você não dominar, você não consegue fazer nenhum terço da prova do Enem. E isso porque grande parte das questões que caem no Enem são de matemática básica e todo o resto das questões depende de matemática básica para você conseguir fazer a matemática mais avançada. Então nesse vídeo eu vou te falar 3 macetes simples para você destravar a matemática básica no Enem, em especial em porcentagem, e no final ainda te falar uma pegadinha que pode cair na sua prova. Então vamos lá. Primeiro macete. Porcentagem é uma multiplicação. Para você ficar bom em porcentagem, você tem que ficar bom em multiplicação antes. Para você achar 10% de algum valor, você vai pegar o valor que você tem e multiplicar por 0,1. Então você precisa ficar muito bom em multiplicação, em especial com casas decimais. Isso porque se você quiser, por exemplo, 17% de um valor, você vai ter que multiplicar por 0,17. Então quem está falando que está com dificuldade de porcentagem, precisa dar um passo atrás e ficar muito bom em multiplicação. No momento que você fica muito bom em multiplicação, é difícil errar uma questão de porcentagem, a não ser que o texto seja muito confuso. E aí o primeiro macete que eu quero te falar, além de ficar bom em multiplicação, é se o exercício falar quanto que o valor vai ser após aumentar 17%, por exemplo. Então você não quer saber 17%, você quer saber quanto que vai ficar o valor com um aumento de 17%. Nesse caso, você só precisa pegar o seu valor e multiplicar por 1,17. Você não precisa fazer várias contas. Você não precisa achar 17% e depois somar com o valor. É só fazer o valor vezes 1,17. E aqui eu estou usando um exemplo de 17, porque é uma conta um pouco mais chata de fazer, mas vale para qualquer valor. Se você quer saber quanto que é 33% de algum número, você faz o número vezes 0,33. Se você quer saber quanto que o número fica com um aumento de 33%, você faz o número vezes 1,33. E esse primeiro macete resolve a maior parte dos seus problemas de porcentagem, desde que você coloque na sua cabeça que você precisa ficar muito bom em multiplicação antes. É impossível para vários tópicos de matemática você conseguir fazer eles sem dominar o básico antes. Então, por exemplo, se você quiser ficar bom em logaritmo, não tem como resolver logaritmo sem ficar muito bom em potenciação e radiciação antes. Porque de todas as matérias do Enem, matemática é aquela que tem mais pré-requisitos a cada tópico. Ou seja, para começar um tópico novo, muito provavelmente você tem que dominar algum tópico que já foi falado anteriormente. Então, de primeiro macete tá bom, é usar multiplicação, faz 0, o percentual ou 1, o percentual, dependendo do que o exercício te pedir. Então, vamos para o segundo macete. Sempre que for possível, você vai considerar trocar a porcentagem por uma fração. Tem contas que é muito mais simples você fazer se você tiver uma fração no lugar. Tem contas que são muito longas e se você tiver uma fração ao invés de um número decimal, que seria o caso da porcentagem, vai ser muito mais fácil você eliminar valores, porque você vai conseguir simplificar a equação riscando valores no numerador e denominador que são iguais. Fora que você vai estar trocando uma multiplicação com número decimal por uma divisão sem número decimal, que pode ser muito mais tranquilo. Então, por exemplo, se aparece 20%, você pode usar 0,2 ou você pode usar 1/5. E aí em cada questão vai ser melhor usar um ou outro, você vai decidir na hora. Mas você tem que ser capaz de fazer essa tradução automaticamente. Então é isso, 20% é 1/5, 2/5 é 40%, 60% é 3/5, e aí você tem que fazer uma tabelinha sua de valores comuns que caem em prova. Então esse é o segundo macete para facilitar a sua vida. Sempre considere substituir a porcentagem por uma fração, e isso é mais válido para equações com vários números, que você provavelmente substituindo por uma fração, você vai conseguir cortar parte da equação e nem vai precisar fazer tantas contas. E agora vamos para o terceiro e mais importante macete. Você vai querer treinar bastante essas coisas que eu te falei, mas tem uma ordem melhor de se fazer. E se você fizer ela em apenas um dia, você já consegue sair muito melhor nesse tema porcentagem, que é parte grande da matemática básica, do que você estava antes. Então você vai querer fazer um monte de questão, mas separadas em 3 listas diferentes e seguir uma escadinha para ficar bom nisso. Você quer começar fazendo uma lista de multiplicação. Então se você procurar no Google, lista de multiplicação matemática, você vai achar um monte de lista com resolução para você treinar. E aí eu não estou falando de questão completa, com texto para você interpretar. Estou falando com simples multiplicações
para você ir lá e fazer e ficar treinando, melhor ainda se tiver casa decimal. Depois você vai querer fazer uma lista de porcentagem, mas você ainda não quer fazer questões completas de Enem. Você quer fazer uma lista com um monte de porcentagem de um número e você simplesmente calcula essas porcentagens. E aí o tanto de questão que você tem que fazer para essas duas primeiras listas é até você parar de errar a questão. É até você pegar uma multiplicação e fazer de cara, sem pensar muito e sem errar. E aí você vai para a segunda lista, você vai fazer um monte de porcentagem e quando você começar a não errar mais e fazer sem dificuldade, você vai estar pronto para ir para a terceira lista. E aí a terceira lista são questões de porcentagem com texto para você ler e interpretar questões similares ao do Enem. E aí você também pode achar essas listas em vários locais no parceiro do canal. Você vai ter tanto a opção de procurar questões de porcentagem na área sem pagar, como você tem a chance de, na área paga, fazer simulados estratégicos, que aí eles pegam um assunto qualquer do Enem e fazem questões usando os padrões de questões do Enem. Então você vai ter questões de porcentagem exatamente do jeito que é cobrado na prova do Enem, para você conseguir treinar uma bateria. E esse parceiro do Enem é o Repertório Enem, eu vou deixar o link na descrição. Vale a pena você ir lá explorar o site, que tem bastante coisa de graça também que ajuda muito. Você só precisa logar no site antes. E aí a gente já pode ir para a pegadinha, mas só para recapitular. Primeiro macete, você precisa ficar bom em multiplicação e fazer. Se quer achar o percentual 0, o percentual, se quer achar quanto aumenta em termos de percentual, você tem que fazer 1, o percentual. Segundo macete, é muito útil para você, em várias questões, transformar de porcentagem para fração. Pode facilitar muito sua vida para fazer conta e você pode ganhar um monte de tempo quando der para simplificar numa equação grande. E aí o terceiro macete, para você ficar bom em porcentagem, você tem que fazer um monte de lista, mas convém que você faça a lista de multiplicação antes, depois lista sem texto, só de porcentagem, só para calcular, e finalmente lista de questões parecidas com a do Enem para esse assunto. E aí vamos para a pegadinha, que é justamente até o que me fez querer fazer esse vídeo. Se você tem um valor e você aumenta tantos por cento e depois reduz o mesmo tanto por cento, você não vai ter o valor original. Então, por exemplo, se você tem 100, aí você vai lá e tira 10% de 100, você passa a ter 90. Aí você vai lá e aumenta 10%. Se você aumentar 10% de 90, você vai aumentar 9, não vai aumentar 10. Você passa a ter 99. E aí tanto faz se você aumenta 10% ou diminui 10% antes. A ordem não importa. Mas o que importa é, se você aumentar e diminuir a mesma porcentagem, o valor final não vai ser igual ao valor inicial. Então, usando outro exemplo, você tem 100 e quer aumentar 50%. Você vai lá e fica com 150. Aí você tem 150 e quer reduzir 50%. Aí você vai e divide por 2, vai ficar 75. O valor original era 100, o valor final é 75. Então essa é uma pegadinha. Se você tiver que aumentar e diminuir o mesmo percentual, o valor final não é igual ao original. E isso é completamente diferente de uma mera multiplicação. Se for apenas uma multiplicação sem porcentagem, se você multiplicar por 2 e depois dividir por 2, vai dar o mesmo valor. E essa diferença existe justamente por causa do primeiro macete que eu falei. Porque quando você estiver aumentando, você faz 1, e o percentual. Quando você quiser saber só uma parte do valor, você vai fazer 0, percentual. Então, no caso de aumentar 50%, você vai multiplicar por 1,5. E aí, para reduzir 50%, você vai multiplicar por 0,5. Então, são duas multiplicações diferentes quando você está usando porcentagem. Então, acho que essas dicas já te ajudam bastante em matemática básica. Matemática básica é o que eu chamo de o primeiro bloqueio para você melhorar sua nota. É difícil você passar de 20 acertos sem ser muito bom em matemática básica. Então, você primeiro precisa vencer essa barreira. Para quem já venceu a barreira da matemática básica, você vai ter outro bloqueio lá pelos 35 acertos e vai estar mais vinculado à velocidade de prova. E aí você tem que resolver outros problemas para chegar perto de gabaritar a prova. E aí, no caso, eu tenho um vídeo de matemática que fala sobre esse segundo bloqueio, que é como sair do 35 para ir para o 45, e eu vou deixar esse vídeo aqui no final. Então, por hoje é isso. Obrigado!